Um salve a toda a rede, um salve também aos nossos colegas profissionais de educação, um salve à comunidade escolar que tem acompanhado bastante nossas gravações. Isso é muito importante para nós, é muito importante também para os colegas que estão num momento de ansiedade muito grande. Pois é, somos bandeira laranja. E agora? Preocupa muito essa mudança de bandeira no momento em que nós não temos ainda uma estabilidade, vamos dizer assim, que tranquilize emocionalmente um profissional para ele retornar ao seu trabalho, fora as condições de trabalho que nós já falamos em outras gravações aqui. O que nos preocupa bastante sempre são a falta de informações. A Prefeitura Municipal ela não emite boletins, né, sábado e domingo, mas dessa vez foi sexta, sábado e domingo. Então, o que a população recorre, ou a maioria das pessoas que querem se manter informadas recorre? Ela recorre aos boletins da Secretaria do Estado. E esse boletim, na sexta-feira, nós não tivemos boletim da Prefeitura, ela emitiu 270 novos casos e 3 óbitos, e 1 óbito. No sábado, nós tivemos 151 casos e 3 óbitos. No dia 30 de agosto, domingo, nós tivemos 7 casos e 1 óbito. E ontem, 31/8, antes da Prefeitura ter disponibilizado o seu boletim, tínhamos 43 casos e tínhamos 4 óbitos. No total foram 371 casos e 9 óbitos através da Secretaria do Estado. O boletim emitido por Canoas ontem, 31/8, deu 225 casos e 4 óbitos, uma diferença de 146 casos novos e de 5 óbitos. Lembrando também que a Prefeitura Municipal de Canoas atende aqui uma população que vem de fora, né, da cidade. Então, provavelmente, temos casos de fora que não foram apontados para a gente e óbitos também que não caem na conta do município. Né? Até que ponto a gente não sabe muito bem se todos esses números conferem, acredito que estejam dentro da realidade. Mas preocupa porque nós temos muitos casos ainda e, infelizmente, temos muitos óbitos. Nós somos hoje o 5º município do estado em casos, já fomos o 18º, e somos o 2º município com mais óbitos no estado do Rio Grande do Sul. É um número que assusta bastante. Como não temos nenhuma autoridade que fale a respeito do assunto, que diga, vamos começar no dia tal, ou não vamos começar, ou ficam sempre nessa retórica, nessa coisa maluca de dar voltas e não dizer realmente o que é, a secretária adjunta de Educação, a Daniela Lida, esteve presente ontem, né, dia 31 de agosto, numa live da SIX, né, e ela deixou algumas coisas bem interessantes ditas e que nós vamos ouvir agora a respeito do início das aulas. Vamos ouvi-la, o que ela disse ontem na SIX. Nós, na rede municipal, nós não estimamos quando retornaremos, mas já sabemos que no momento que este retorno ocorrer, que para nós não tem mês, não tem data, ele não será pleno, ele será percentual, como já ocorreu em outros países da Europa. Nós nos balizamos muito nos países europeus que passaram o efeito platô epidemiológico da pandemia, já estão numa decrescente, então nós estudamos e nos embasamos nisso. Então, quando ocorrer, ele não vai ser a pleno, então, em função disso, a necessidade de dar acesso online ao maior percentual ou à totalidade da nossa rede, ele é fundamental. Nós estimamos que no momento que esse retorno ocorrer, que não tem data, não tem mês, né, na nossa rede municipal de Canoas, nós vamos iniciar com um diagnóstico dos nossos estudantes, porque nós temos que saber como eles estão para que balize os nossos referenciais curriculares, porque nós já sabemos que o 5º ano do componente curricular de português não vai ser o 5º ano de uma atividade presencial, e também sabemos que vamos ter muitas distorções neste contexto dentro da nossa cidade, porque nós temos esses dados apontados semanalmente junto às escolas,
Nós sabemos em percentual o que nós atingimos online, o que nós atingimos de forma física e o que nós temos de devolutiva, ou seja, o quanto retorna das atividades executadas. Então, tudo isso baliza as nossas ações. Nós temos um núcleo que estuda isso, que avalia isso e que se apresenta ao lado das escolas para corrigir pontualmente as fragilidades. Então, hoje, nós, na nossa rede, sabemos pontualmente as escolas, o que atende mais online, determinada escola presencial, qual escola nós temos um percentual mais elevado de devolutivos, que isso também é importante, né? Há que se considerar que, além do acesso à educação, a equidade também é uma responsabilidade do poder público, e nós atuamos muito neste sentido. Então, agora, nesses próximos meses, né, que temos, que finda o ano civil, nós vamos mobilizar as ações da nossa secretaria nesse sentido. Portanto, eis aí a comunicação da secretária de junta, que diz que não tem dia, não tem mês, não temos nada ainda que nos proponha o reinício das atividades. Mas é preciso sempre estar atento para não termos surpresas. Tá? No que se refere a isso, quanto ao governo do Estado, ele entende que há municípios que desejam realizar a volta às aulas. Né? Para tanto, é preciso organizar protocolos que já estão devidamente desenhados, de medidas de segurança, como, por exemplo, o distanciamento de classes e medidas de higiene para evitar a disseminação do vírus. Prestem bem atenção nessa parte. É importante ressaltar que o governo considera a ideia de facultar a decisão aos gestores e não impor. Quem explicou isso foi o secretário Agostinho Meirelles. E realmente, nesse jogo de empurra-empurra, dizem que os gestores dos municípios é que serão responsáveis pela autorização de reinício das aulas, e não vamos chegar no momento que isso for dizer que foi uma imposição, porque não foi uma imposição, certo? Foi realmente uma decisão local. Antes que nós encerramos esse boletim, eu gostaria de frisar que realmente o Conselho Municipal de Educação já aprovou a resolução número 20, que organiza o calendário de 2020 e dá outras providências. Não há divulgação desse calendário ainda porque ele não foi apresentado às autoridades competentes e também aos interessados, que são os profissionais da rede de ensino fundamental e aos profissionais da rede de educação infantil, a quem cabe saber primeiro, né, como será o funcionamento e como foi normatizado esse funcionamento. Infelizmente, ontem, nessa mesma live, nos surpreendemos, até porque eu sou conselheiro do Conselho Municipal de Educação, onde houve um acordo em que não haveria nenhum tipo de divulgação até que os profissionais da educação e as autoridades competentes soubessem do teor dessa resolução. Infelizmente, nós tivemos essa observação que veio da própria secretária de junta, que o Simprocan não concorda, porque foi feito um acordo dentro do Conselho Municipal de Educação para que se respeitasse os profissionais e que aí eles chegassem primeiro. Infelizmente, e isso não dá para entender por que essas coisas ainda acontecem, quando pedem seriedade e respeito, acho que a coisa não funciona muito bem. O que foi dito ontem pela secretária é o que segue. Observe. Nós já temos foi exarado no dia 28 de agora, está quentinha a norma do nosso Conselho Municipal de Educação. Canoas é um sistema de ensino, né, onde haverá progressão continuada para toda a rede infantil e fundamental, ou seja, o estudante, né, vai progredir para o ano seguinte, né, e o cômputo das horas remotas, né, desde que, por isso a Secretaria tem esse dado apontado, porque nós sabemos efetivamente o que nós acessamos, o percentual em cada uma das nossas 84 escolas.
E então este cômputo nós já vamos conseguir elaborar o nosso calendário escolar neste sentido. Então o desafio agora é a médio prazo, no sentido de quando houver este retorno, nós fazermos o diagnóstico com a nossa rede, verificarmos, né, o quanto os nossos estudantes estão escolarizados e a partir daí, né, movermos as nossas ações no sentido de reformular componentes e os nossos referenciais curriculares. É isso. Antes de encerrar, a gente informa que já houve, né, de parte da Prefeitura, a compra, o chamamento público para a compra de dados de internet gratuita para os alunos. Os profissionais de educação continuam esperando quando será a vez deles. Certo? Um abraço a todos. A gente se encontra por aí. Abraço.